Em 52, se instalou-se o governo de Fulgêncio Batista, um ex-sargento que havia governado a ilha anteriormente. Assumiu o poder através de um golpe de Estado e apoiado pelos norte-americanos. Batista instalou um regime corrupto e violento. A Revolução Cubana foi conduzida por Fidel Castro e seus camaradas, líder de uma guerrilha instalada no interior do território cubano. A guerrilheira, liderada por Fidel, buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, instalada no país desde 52 por meio de um golpe militar. Após indas e vindas, o movimento instalou-se na Sierra Maestra e foi realizado ataques, o quais resultaram na derrubada do governo cubano. Um ponto de partida para a Revolução Cubana foi o ataque contra o quartel de Moncada no dia 26 de julho de 53. Esse quartel do exército cubano era um arsenal de armamentos. Fidel Castro esperava que o ataque contra o quartel pudesse ser início de uma mobilização nacional. O movimento, porém, fracassou. E muitos dos guerrilheiros que lutavam ao lado de Fidel foram mortos ou presos. Fidel e Raul Castro foram presos, sendo condenado a 15 anos de prisão. 2 anos depois, no entanto, Fidel e diversos outros presos políticos foram libertados pelo governo de Fulgêncio Batista. Fidel e um grupo de seguidores exilaram-se no México e lá organizaram um novo movimento para derrubar a ditadura em curso em Cuba. Durante esse período no México, Fidel conheceu Ernesto Che Guevara, revolucionário argentino, que resolveu aderir à luta dos cubanos. No México, Fidel Castro e seus seguidores criaram o movimento 26 de julho em homenagem ao ataque realizado contra o quartel Moncada, em 53. Uma vez que o movimento revolucionário de Fidel se organizou no México, foram realizados preparativos para que retornassem a Cuba. Os revolucionários cubanos retornaram a Cuba em um iate, mas foram recebidos pelo exército cubano como um duro ataque. Derrotados nesse ataque, esconderam-se na região da Sierra Maestra e de lá, novamente foram reorganizando a guerrilha com o objetivo de derrubar Fulgêncio Batista. Entre 56 a 59, os revolucionários cubanos lutaram contra o exército de Fulgêncio Batista e pouco a pouco foram impondo e derrotando ao governo e conquistando o apoio tanto da população rural quanto da população urbana. A queda de Fulgêncio Batista aconteceu oficialmente em 1º de janeiro de 59, quando ele fugiu de Cuba. O novo governo que estabeleceu tinha Fidel Castro, seu grande nome, e realizou uma série de mudanças no país, que atraíram a atenção dos Estados Unidos. Os americanos, insatisfeitos, romperam relações com Cuba e tentaram derrubar o governo em 61. O embargo foi um bloqueio econômico dos Estados Unidos, aplicado em 62, como uma resposta desproporcional de terras de empresas americanas na ilha. O objetivo da restrição era que Cuba não pudesse comercializar com ninguém, asfixiar a economia de Cuba, segundo o governo americano. Isso ajudaria a levar a democracia aos cubanos, se bem que para eles, alguns analistas, o embargo fortaleceu ainda mais a ditadura que joga no ombro dos Estados Unidos a responsabilidade por todos os males na ilha. Em 17 de maio de 59, pouco mais de 4 meses a Revolução Cubana retira o ditador Fulgêncio Batista do poder e instala o governo revolucionário. O país caribenho assinava uma das maiores e importantes medidas do novo Estado, a Lei da Reforma Agrária, responsável por colocar fim aos grandes latifundiários que operavam no país. A diligência foi assinada por Fidel Castro, então primeiro-ministro de Cuba e um dos principais líderes da Revolução. A disposição estabeleceu que o documento de propriedade das terras fosse entregue aos camponeses, retirando os territórios do mando das grandes empresas que atuavam na região. A agrária é considerada um dos principais fatores que permitiu a Cuba se tornar um estado com independência econômica e política. Realizada durante a Revolução Cubana, a medida também alavancou o desenvolvimento social do país. A medida estabeleceu a criação do Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INRA, que passou a fiscalizar e redistribuir a posse das terras. Antes da lei, 57% das terras estavam nas mãos de cerca de 3% dos proprietários, enquanto aproximadamente 126 mil trabalhadores ocupavam somente 15% do território restante. Os destinos mais procurados pelos turistas são a capital cubana, Havana,
e também Barredeiro, com seus resorts e praias paradisíacas de água cristalina e areia finíssima. Falando em pontos atrativos, não deixamos de visitar em Cuba o Plaza Revolucionário, um dos pontos mais famosos da cidade, e está sempre repleto de turistas. Ao redor desta enorme praça estão muitos prédios comerciais e famosos murais do revolucionário Che Guevara e Camilo Cienfuegos. O Capitólio Nacional é a construção mais imponente da Havana. Sua estrutura impressiona e mais impressionante ainda foram os custos para construir um prédio com tanta cidade em uma cidade cercada de prédios por desabar. Ele tem uma integridade e semelhança com o Capitólio de Washington, nos Estados Unidos, mas ainda maior. Ele foi construído para ser sede do governo, mas hoje abriga a Biblioteca Nacional e a Academia Cubana de Ciências. O Museu de la Revolution, um dos museus mais importantes da cidade, que conta toda a história da Revolução, retrata como ela deu forma a Cuba da forma que está hoje, e em recortes de jornais, muitas fotografias e falas dos revolucionários.